todas, como vocês estão? Eu sou a Tiffany, sou psicóloga da educação aqui da nossa rede e eu sou responsável pela educação infantil. A proposta hoje é conversar e refletir algumas questões com você, auxiliar de educação, operacionais, com as merendeiras e com as auxiliares da secretaria. Vocês são fundamentais para que as escolas funcionem de forma plena. Cada uma de vocês também faz com que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivado. Além de cuidar, vocês também educam. Por isso, é fundamental que vocês também sejam cuidadas e vocês também sejam ouvidas. A última vez que eu estive com algumas de vocês lá nas escolas, o mundo era outro, não é verdade? Nossa rotina era outra, nossas preocupações, nossas alegrias, nossos desejos eram outros. Fomos pegos de surpresa por uma situação que nunca tínhamos vivido antes. A pandemia da Covid, ela chegou e mudou completamente nossa forma de viver e de encarar a vida. É uma realidade que verdadeiramente não gostaríamos de estar passando. Mas essa é a nova realidade e nós estamos tentando nos adaptar a ela, não é verdade? Nós tivemos que aprender e pôr em prática coisas antes nunca imagináveis, como curva de contágio, transmissão de vírus, uso de álcool em gel, uso de máscaras. Nossas máscaras não. A máscara é um objeto que nunca fez parte da cultura do Brasil. Quem aí acordou 6 meses atrás e pensou, hoje eu vou trabalhar com a minha máscara azul? Não faz sentido, não é mesmo? Mas agora não pensamos duas vezes antes de colocar a máscara quando vamos sair para fora de casa. Nós sabemos o quanto ela pode nos proteger e proteger aos outros. Tem gente que está dizendo aí que ela não é muito legal, que ela machuca a orelha, que ela dificulta a respiração. Mas nem por um segundo nós hesitamos em usá-las, né? Nós entendemos que a máscara passou a fazer parte da nossa vida a partir de agora. E a gente está tentando se adaptar a ela. Mudar, às vezes, não é fácil. E nós tivemos mudanças enormes. Mudar dói, mudar nos tira da nossa zona de conforto, nos traz a necessidade de repensar as nossas práticas e refletir sobre nossa vida. Diante de uma situação de perigo, o nosso cérebro reage de forma instintiva, para fugirmos ou para enfrentarmos tal problema. Com a pandemia não é diferente. Estamos vivendo numa situação de perigo e de risco de morte. Assim, algumas reações são naturais e esperadas para esse momento. E você pode ter sentido ou estar sentindo, por exemplo, ansiedade pela sua saúde e pelas pessoas que você gosta, preocupação com o outro, incertezas pela imprevisibilidade e pela duração dessa pandemia. Pode estar sentindo raiva por estar isolada e longe das pessoas queridas, desesperança diante de tantas notícias negativas que a gente recebe, né? Tudo isso é muito esperado numa situação tão delicada que a gente está vivendo. Mas a gente tem algumas orientações básicas que são importantes para esse momento. Por exemplo, você tentar manter uma rotina. Nós, da educação infantil, sabemos o quanto a rotina é importante para os nossos alunos, não é mesmo? Ela proporciona um sentimento de estabilidade, de segurança e de organização do tempo e do espaço. Não é diferente com nós adultas, especialmente nesse momento que as nossas principais atividades estão sendo dentro de casa. Por isso, tente manter uma rotina de acordar nos mesmos horários e dormir nos mesmos horários, fazer uma alimentação saudável. Tente equilibrar também os momentos das suas obrigações com os momentos de descanso. Eu sei que estar dentro de casa parece que é ter trabalho que não acaba mais, né? Sempre aparece alguma coisa para fazer. Mas é importante que você se permita a parar, a fazer algo que te dê prazer. Eu gosto muito de cozinhar. Vá cozinhar.
Eu gosto muito de assistir filmes. Pare uns momentos para assistir filmes. Eu gosto de trabalhos manuais, adoro crochê, isso me relaxa. Se permita ter esses momentos com você mesma, de quietude. Bem, outra mudança profunda que nós tivemos é em relação ao isolamento e ao distanciamento social, que veio e transformou todas as nossas relações, não é verdade? O povo brasileiro, ele tem como marca, inclusive no mundo todo, o afeto, o abraço, o toque, o acolhimento. Nós, profissionais da educação infantil, sabemos melhor do que ninguém como um abraço pode transformar o medo em proteção, como uma cosquinha no momento de choro pode transformar em riso. Apesar desse distanciamento social físico, é importante manter nossas relações afetivas próximas. Se isolar pode comprometer a sua saúde mental. Por isso, tente estar próxima, mesmo que à distância, mesmo que de forma remota, a pessoas que você ama. Tente reconhecer os sentimentos que você está tendo, as suas preocupações, converse sobre seus sentimentos com alguém que você confia. Bem, eu posso imaginar que tem passado pela cabeça de vocês como será o nosso retorno às escolas, né? Como fazer, de que forma fazer, quem serão essas crianças, porque elas também vão voltar transformadas, né? Como lidar com os nossos próprios sentimentos e com os sentimentos dos nossos alunos. E olha, realmente não há uma receita pronta, não tem uma fórmula mágica. Por um lado, porque somos diversos, né? Somos muito diferentes. E por outro, porque estamos vivendo numa situação inédita, né? A gente nunca tinha visto nada igual até agora. Mas o que podemos fazer nesse momento, em que estamos sem os alunos nas escolas, é tentar nos antecipar ao que pode vir. Tem diversas pessoas pensando sobre como será esse retorno às aulas, construindo conteúdos e materiais para que possam nos ajudar ao retorno. É por isso que, dessa forma, pensamos em trazer para vocês o trabalho do Eduardo Chiniachik. Ele é um neuropsicólogo e ele tem um grande repertório para falar sobre competências socioemocionais na educação e na vida pessoal. A nova Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, ela é um documento normativo, né, para todas as instituições de ensino do Brasil, desde a educação infantil até o ensino médio. E ela traz as competências socioemocionais como algo que deve ser desenvolvido com os nossos alunos o tempo todo na escola, não só durante as aulas, o tempo inteiro. Eu vou falar um pouco de forma reduzida sobre o que se trata essas competências, já que o Eduardo vai trazer muitas informações para vocês sobre isso. Então, as competências socioemocionais, elas são as capacidades de cada um de nós de pensar, de agir, de sentir ao se relacionar consigo mesmo e com os outros. É a competência de você estabelecer objetivos, tomar decisões, enfrentar situações difíceis ou situações novas. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente não tem como ensinar essas habilidades para os nossos alunos, senão com os nossos próprios comportamentos e as nossas próprias atitudes. Dentro das competências socioemocionais, a BNCC traz, por exemplo, a habilidade de relacionamento. O que é a habilidade de se relacionar? Então, é você ter empatia, você saber manejar conflitos, você cooperar com os demais, você ouvir o outro. São habilidades que não há outra forma de ser ensinada a não ser com a própria atitude, né, de nós adultas. É aquela história de ser o exemplo, sabe? De que forma, de que adiantaria você ver um conflito entre duas crianças
e falar, né? Olha, você não deve brigar, você não deve bater, você não deve gritar com seu coleguinha, precisamos resolver isso na conversa. E aí, passado alguns minutos, esses mesmos alunos veem uma discussão acalorada entre duas educadoras, com gritos, não chegando a um consenso, nenhuma ouvindo a outra. Então, é fundamental que nós adultas possamos entender nossas emoções, nossos limites, nossas potencialidades e tentar um equilíbrio emocional, uma convivência coletiva com respeito à inclusão e à diversidade. Bem, agora eu vou passar a palavra para o Eduardo Chiniachiki. Esse é um vídeo que é a primeira live de outras 3 que ele fez, pensando num processo formativo para as profissionais da educação. Logo após isso, eu vou propor uma pequena atividade para vocês. Espero que vocês gostem. Às vezes a pessoa me pergunta, quais são as experiências que vão fortalecer as nossas competências socioemocionais e quais são as experiências que praticamente vão desestabilizar as nossas competências socioemocionais? Então, é como se eu estivesse dizendo para você, tem situações na nossa vida que vão ser extremamente fortalecedoras, vão dar toda uma contextualização de poder, toda uma contextualização de tudo aquilo que faz com que uma criança, desde o seu nascimento até o momento em que essa criança se torna um adolescente, um jovem, um adulto, uma pessoa já de idade e morrer, do seu nascimento até a morte, o que é que faz com que, em algum momento, exista um se apropriar das competências socioemocionais e o que faz com que desestabilize tudo isso. Então, essa primeira hora eu vou estar falando exatamente de quais são essas experiências que vão gerar o destino, vão estar determinando o destino de uma criança, de um ser humano, de um ser vivo. Então, quando a gente fala de 3 experiências, as 3 experiências primordiais no desenvolvimento de qualquer ser humano é a experiência do amor, a experiência do amparo e a experiência da valorização. Então, é como se esse fosse o combustível que movimenta o ser humano: o amor, o amparo e a valorização. Então, por um momento, o que é a experiência do amor? É um momento em que essa criança se sente aceita, ela se sente, por um momento, reconhecida no seu ser, em quem ela é. É como se nesse momento a primeira lição da criança é, ela simplesmente aprende a ser. É quando, por um momento, ela não tem que fazer nada. Lembra? Quando ela está lá no bercinho dela, ela não tem que fazer, ela não tem que mostrar. Não, alguém vai cuidar dela, alguém vai nutri-la, alguém vai alimentá-la, alguém vai acariciá-la. Então, por um momento, é como se todas as necessidades para ser, todas as suas necessidades mais profundas tivessem sendo simplesmente supridas, cuidadas, envolvidas. Né? Então, esse é o primeiro momento em que a gente está falando de o amor, a experiência do amor. Então, nesse momento, a gente vai ver exatamente a experiência do amor acontecendo, se tornando prática integrante da vida dela, tá? Então, aí a gente, por isso que esse tripé, né, com já, é bacana, porque você vê que eu tenho já tem uma turma que já está aqui participando. Lilian, gratidão. É isso, amor, amparo e valorização. Então, assim, é como nesse momento a gente vai estar colocando atenção nisso, amor. A segunda experiência é de amparo. Isso é suporte, sustentação, sustentabilidade. Por um momento é como se eu tivesse fazendo com
com a criança o seguinte: tudo aquilo que ela precisa para se sentir amparada, sustentada, protegida, segura, assegurada. É a experiência do amparo. E a terceira experiência é quando a criança ela faz um pequeno movimento e ela é valorizada exatamente nesse movimento. É incrível porque é um olhar, e aí parece que o olhar do adulto é incrível porque a comunicação não verbal faz um papel muito importante nesse momento. Por quê? É um olhar. Sabe quando a gente diz assim, o olhar de aprovação? Isso o olhar de aprovação parece que é tudo. Nesse momento, ela vai colocando atenção exatamente em validar a experiência. Isso. Quando eu estou validando a experiência, eu estou valorizando. Então, é nesse momento como se eu tivesse completamente presente e atento dentro da educação, acolhimento, proteção e valorização. Essas são as 3 experiências que vão fortalecer e criar toda a condição para que aconteça exatamente o quê? A educação. Por isso que, quando eu digo assim, a educação, ela acontece quando tem a primeira experiência de fundo, que é acolhimento. Isso. E aí ela nasce com o amparo. Isso. Eu acho que, deixa eu ver só um testezinho aqui. Se eu substituir o microfone, que algumas pessoas estão me dizendo que o microfone está... O microfone melhorou? Só me deem uma ajuda aqui, tá, gente? O microfone melhorou? Sim, não, tá ótimo, legal, grato, Murila. Então, quando a gente fala de a importância na educação de nós estarmos construindo, primeiro, com um pano de fundo, o acolhimento. Ótimo. Aí a gente vai ver o quê? Segurança, proteção é o segundo pano de fundo. Valorização é o terceiro pano de fundo. E aí você fala assim, putz, que super, legal, ótimo. Agora eu entendi quais são as experiências que dão suporte, que estabilizam e que criam exatamente toda uma trajetória de realização na vida de uma criança, adolescente, jovem, adulto, isso. É como se nesse momento eu estivesse criando exatamente toda a estrutura que eu preciso para fazer com que esse ser humano, possa ter as melhores experiências ao longo da sua vida. Edu, mas as melhores experiências, não parece muito exagerado, não? É que agora vai entrar uma coisa que é o seguinte. Aqui tem gente me dizendo que o som não está bom. Estão com fone de ouvido. Colegas que o som não está bom. Estão com fone de ouvido ou, às vezes, tem uma coisinha que também dá uma aumentada, checa se o volume do alto-falante do computador ou do celular, ela está no volume máximo, porque às vezes quando a gente muda um aplicativo, ele dá uma baixadinha no volume, tá? Só dá uma checada nisso, tá legal? Então, vamos lá. Então, por isso que quando a gente está assim, não é um exagero, porque quando uma criança ela cresce com todos os recursos emocionais, sociais, cognitivos, produtivos, você vai perceber que ele tem uma facilidade para ser protagonista, 2, para desenvolver uma comunicação,
para colocar as emoções a serviço, para buscar sempre as novas alternativas ou mais alternativas, mas principalmente ele vai ter sempre um olhar muito criativo e inovador. Então, o que eu digo? Quando eu estruturo esses 3 panos de fundo dentro da minha prática, eu estou fortalecendo, dando condições para que esse ser humano, ao longo da sua vida, obtenha as melhores alternativas e soluções para aquilo que ele escolhe. Então, é só para que a gente tenha esse olhar. Isso. Eu tenho amor, eu tenho amparo e eu tenho valorização. Perfeito. E aí a pergunta é, e eu estou já vendo que tem gente já fazendo essa pergunta, mas o que acontece quando não tem essas 3 experiências? Isso. São as experiências desestabilizadoras. Essas experiências vão marcar a trajetória de uma pessoa, da vida dela. Então, por exemplo, quando não tem amor, tem o desamor. E aí eu começo a ter uma experiência de não me sentir aceito por quem eu sou. Então, por exemplo, imagina se tivesse nascido um menino ou uma menina, quando na verdade a expectativa era um menino. Então, por um momento, tem um olhar tipo. É incrível, né? Quando você fala assim, ainda acontece, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E aí a gente vai começar a perceber que experiências como não se sentir aceito, não se sentir amado, não se sentir reconhecido dentro daquilo que eu faço. Sabe assim, com certeza, o seu irmão é muito melhor do que você, né? A sua irmã faz muito melhor. A sua... Então, são pequenas experiências como essa que vão fazendo com que a criança ela comece a compreender que quem ela é não é a melhor coisa que existe no mundo. É. E tem criança que vai aprendendo isso. Sensorialmente ela aprende isso. Por exemplo, não tem crianças que muitas vezes são deixadas no berço, largadas, e ela está chorando, ela está berrando, ela está com fome, ela está com sede, ela está com a fralda cheia de xixi, e parece que não tem alguém que vá cuidar dela. Isso, essa experiência dela se sentir que é cuidada, amada, e aí nesse momento que a gente vai começar a perceber exatamente que eu estou criando toda uma experiência, de resistência a ser. Por quê? Essa criança ela começa a fazer uma coisa que é assim, é quem eu tenho que ser para ser amado, quem eu tenho que ser para agradar, quem eu tenho que ser para corresponder expectativas. Então é como se essa criança ela fosse crescendo, alimentando esse sentimento, quem eu tenho que ser para corresponder expectativas. E é incrível porque em algum momento, lá atrás, o Jacques Delors, ele dizia isso, que um dos pilares da educação era exatamente aprender a ser. Por quê? Porque, infelizmente, ao longo do desenvolvimento de um indivíduo, a gente vai perceber que, muitas vezes, se eu falo o que eu estou sentindo, se eu falo o que eu estou pensando, se eu me manifesto, às vezes isso não é bem interpretado. Então, muitas vezes, essa sensação, para uma criança, ela não consegue absorver, ela não consegue dizer, nossa, isso é realmente aquilo que eu queria, me sentir desse jeito. Não, é como se nesse momento tivesse todo um sentimento de que quem eu sou não tem valor. Então eu tenho que agradar, eu tenho que corresponder a expectativas, eu tenho que ser, eu tenho que assumir personagens ao longo da minha vida. Então, tem crianças que logo cedo vai começar a experimentar uma coisa de ser o bonzinho, a boazinha, de ser aquele que o tempo todo está sendo inteligente, sendo o mais forte, sendo o que sabe tudo. É incrível, né? Porque você vai ver que tem crianças que, ao longo da sua trajetória de
acadêmica, parece que ela assim, sabe tudo. E tem aquele outro que também aprendeu que ele vai ser cuidado quando? Ele vai ser amado quando ele estiver doente. Isso é, ela não recebe atenção nenhuma. E aí, de repente, ele adoece. E ele começa a receber atenção, carinho, cuidado. E aí você fala, opa, até que esse negócio de ser doente não é tão ruim, não. E aí a gente vai começar a compreender exatamente que a primeira coisa que quais são as formas de eu receber atenção? Ah, bom, Edu, então você está dizendo que então, só aquelas crianças boazinhas. Não, eu estou dizendo que ao longo do meu desenvolvimento, a criança vai aprendendo qual é a fórmula? Qual é a fórmula que eu recebo mais atenção? Tem criança que ela faz tudo certinho e não recebe nenhuma atenção. Mas aí, de repente, ela dá um tapa e voa papinha para tudo quanto é canto. E a mãe para tudo e começa a gritar com a criança. Ultimamente também a gente vai ver pais fazendo isso. E aí a criança que, por um momento, ela estava com uma ausência de estímulos, ela começa a receber um monte de estímulos. E aí você diz o quê? Aí ela bate o prato de novo. E ela recebe mais estímulos. O ponto é que nem sempre são estímulos de amor. Então, tem uma coisa que eu costumo dizer: um beijo é melhor do que um tapa, mas um tapa é melhor do que nada. A experiência do desamor, ela vai acontecer exatamente isso. Em algum momento, nada é péssimo. E aí eu começo a aprender que se eu receber berro, grito, tapa, isso é melhor do que nada. Então, tem crianças que vão aprender na experiência desamorosa a como eles têm que ser. Isso é, qual é o papel? Não tem crianças que parece que elas são muito confusas, né? E aí você fala, que incrível. São muito confusas, muito confusas. E aí a gente vai percebendo exatamente isso, a confusão, né? Como essa confusão vai entrando na vida dessa criança. E o ponto é que a gente vai ver exatamente uma coisa que vai acontecer. Quanto mais essa criança ela vai avançando, quem eu tenho que ser para ser aceito, para receber atenção, quem eu tenho que ser para agradar, quem eu tenho que ser para corresponder expectativas, você vai ver que ela vai começar a aprender uma coisa que ao longo da vida ela vai chegar na fase adulta exatamente com essa frase. Tem muitos profissionais que você conhece que parece que está dizendo assim, né, eu ainda não sou quem eu tinha que ser. E aí começa a fazer o quê? Mais uma graduação, mais uma pós, mais uma especialização. E parece que ela nunca está pronta. Ela nunca está pronta. Porque parece que ela está criando sempre uma referência de alguma coisa inatingível que não, ela nunca vai conseguir. É verdade, porque parece que eu estou sempre criando um personagem que eu não sou, eu não sou, eu não sou. E parece que ela vai se distanciando do poder mais real, que é ser quem ela é. Então, acho que vocês conhecem profissionais que parece que está brigando com o seu talento, está brigando com o seu brilho, está brigando exatamente com a sua competência, questionando, duvidando. E você vai ver que tem muitos profissionais que parece que ainda hoje têm dificuldade de dar limite, de se posicionar, de se expressar, porque parece que tem sempre que estar correspondendo expectativas e não pode decepcionar, não pode desagradar. E aí a gente vai ver que tudo isso poderia ter sido resolvido lá atrás, ainda lá no maternal, lá no berçário, por incrível que pareça. Começa com uma trajetória. Aí a segunda experiência qual é? A experiência do desamparo. A criança pede e não recebe. Pede e não recebe.
E aí ela começa a desenvolver um pensamento mágico, trágico. Não adianta pedir, porque eu não vou receber. Não adianta pedir, porque eu não vou receber. E aí essa criança ela começa a fazer isso. E aí ela vai aprendendo que ela não pode pedir ajuda, ela não pode pedir para que em algum momento alguém compartilhe. E aí ela vai fazendo cada vez mais a sensação de que eu tenho que aprender a ser só. Acho que vocês já viram muitas crianças que elas vão se isolando, elas vão se auto-excluindo do grupo. Não é o grupo que excluiu, mas é como a experiência de auto-exclusão. E aí você, com certeza, já percebeu em capacitação, em reuniões, como tem educadores que fazem o quê? A mesma coisa, se auto-excluem. E por um momento ela vai se isolando, se fechando. Eu preciso aprender a ser só. Eu preciso aprender a me virar sozinho. É. E aí você vai vendo que a dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade vai fazendo com que os adultos sintam muito uma sensação do quê? De sobrecarga, de estar se sentindo sobrecarregado, de estar se sentindo sozinhos e parece que é só ele contra o mundo. Então parece que eu não posso contar com a ajuda dos meus filhos, eu não posso contar com a ajuda do meu companheiro, da minha companheira, eu não posso contar com a ajuda... Não, não é o mundo. É exatamente o quanto eu estou simplesmente me fechando. E aí chega um momento que essa solidão vai criando a sensação de eu só, e ele entra no sentimento da depressão. E quando eu entro no sentimento da depressão, o passo seguinte é perder o sentido e o significado daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu estou vivendo. Então, por um momento é exatamente a experiência do desamparo. E aí quando você vai vendo o que é o momento em que a gente vai entrar na terceira experiência desestabilizadora. A desvalorização. A criança, ela começa a engatinhar. E é incrível, porque essa é uma experiência fantástica, mas a criança mal começou a engatinhar e aí já vem um adulto e coloca ela de pé. Por quê? Porque ela já tem que dar o primeiro passo. E aí ela começa a dar o primeiro passo e já começa a levar ela para ir andando, porque ela tem que andar. E aí quando ela está andando, tem que correr. Isso. É como se sistematicamente tivesse criando expectativas que a criança não vai conseguir corresponder. Quanto mais gera-se expectativas que ela não vai conseguir corresponder, mais ela vai fazendo o quê? Mais ela vai fazendo uma coisa que é alimentar uma sensação de eu não dou conta, de incapacidade, de impotência. E quando vai acontecendo isso, vai acontecendo um outro sentimento que é faço o que faça, parece que nunca eu vou ser bom o bastante. É como se eu não conseguisse corresponder às expectativas. E aí eu fico com essa sensação. E essa sensação de que parece que eu nunca posso, eu nunca vou dar conta, eu nunca vou dar... E aí você vai ver que tem adultos que usam uma expressão que é difícil, não, é complicado, não é? É que tem pessoas que vão viver o complicado antes mesmo de experimentá-lo. Por quê? Porque já nasce com uma expectativa. A expectativa de dar certo, de fazer certo, de não poder errar. Acho que vocês conhecem profissionais que parece que o foco dele não é acertar, e sim não errar. Então, quando a gente fala assim, não errar significa o quê? Que por um momento a exigência, a cobrança do que é da perfeição. Parece que esse momento a pessoa está se exigindo ser perfeita. Ela não pode errar, ela não pode falhar. E aí você vai ver que um dos sabotadores mais clássicos, que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu queria entender por que que eu procrastino? Por que que eu estou adiando tanto na minha vida? E aí, para entender o porquê que um adulto procrastina, adia, volta no tempo
E aí a experiência de desvalorização vai fazendo com que ele alimente o quê? O sentimento de exigência, de cobrança, de perfeição. E aí o medo da crítica, o medo de ele ser muito criticado e invalidado. E aí sabe o que ele faz? Ele não faz. Na possibilidade de não ser perfeito, na possibilidade de eu ser criticado, julgado, a pessoa faz o quê? Ela freia. Então é esse momento em que ela simplesmente começa a fazer o quê? Ela para. Isso. Então é todo um potencial que esse ser humano teria para viver a sua vida da forma mais espetacular, da forma mais intensa, ela vai ser tolhida em função de 3 experiências que ela vai ter na vida dela: desamor, desamparo e desvalia. Por isso que, às vezes, você vai ver que tem pessoas que parece que está faltando um sentimento de identidade, eu. Porque parece que ela está sempre muito presa a desempenhar um papel, um personagem, mas está faltando muito o eu. Parece que tem pessoas que o tempo todo estão sobrecarregadas, parece que o tempo todo estão se sentindo quase se afogando de tanta coisa que ela tem por fazer. É a pessoa que está carregando o mundo nas costas e parece que ela se obriga, ela se autoimpõe fazer só, da forma mais solitária. E tem pessoas que parece que têm um nível de cobrança, assim, tem pessoas que são incríveis, incríveis, elas têm umas palavras fantásticas, amorosas, doces, incríveis com os outros, mas consigo mesmo, elas são muito duras, elas têm uma cobrança extremamente desamorosa consigo mesmo. Então, por isso que quando a gente fala assim, que a gente, qual é a base para que as competências socioemocionais existam? Exatamente, que nós possamos dar a uma criança que não teve a experiência de amor dentro da sua casa, uma experiência de acolhimento dentro da escola, dentro da sala de aula. Quando essa experiência está presente, o bullying não tem espaço. Para aquela criança que não teve experiência de ser amparada dentro da sua casa, ela tem exatamente um espaço de segurança e de proteção. Isso, de segurança afetiva, de segurança emocional, de segurança de conta comigo na tua jornada. Estamos juntos. É exatamente a mesma coisa que nós amamos ouvir quando alguma coisa está bagunçando o nosso dia a dia. Né? Tem pessoas que nesse momento em que está acontecendo toda essa turbulência, adora ouvir alguém ligando para ela dizendo assim: para o que você precisar, conta comigo. É amparo, né? Essa coisa de a gente se sentir amparado na vida. Independente da idade que a gente tiver, tá? Pode ser criança, jovem, adulto, não importa, não importa a idade. E a terceira é o quê? Tem pais que não aprenderam a como serem valorizados e estão ensinando seus filhos a fazerem o quê? Da mesma forma. Então, muitas vezes, essa valorização que eles não recebem em casa é exatamente isso que vai fazer a diferença quando a gente estiver pensando na nossa prática, nos nossos fazeres pedagógicos. Faz sentido isso? Porque quando nós estivermos implementando isso, a Gislaine está colocando um ponto que é o amor ao próximo. Isso. Por isso que é tão importante nós, educadores, compreendermos que a escola, ela também precisa ser revista, né, com um outro olhar. O quanto a escola também é um espaço de acolhimento, de proteção e de segurança e de valorização para você, para mim, para nós, para os educadores. Antes de nós propormos um espaço de
acolhimento, proteção, segurança e valorização para os nossos alunos, a pergunta é: está sendo para mim? Porque quando eu entro lá, é exatamente isso que eu sinto, é o que faz com que eu chegue com essa disposição incrível de fazer a diferença na vida de alguém. É, por isso que é tão importante que nós possamos pensar nas competências socioemocionais, isso, na vida do educador, antes de nós falarmos de colocarmos na vida dos nossos alunos, para que a gente possa fazer uma coisa que é empoderar os nossos educadores. Para quê? Para que eles possam lidar com as suas situações cotidianas, os conflitos que acontecem na minha, na sua, na nossa vida. É. Quando o educador está lidando com essa situação, com toda certeza, fica muito mais simples entrar dentro da sala de aula e ser a referência, o modelo do que essas crianças vão desejar viver, não é? Olá, novamente. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Traz muitas reflexões, né? Não só para a nossa prática profissional, como também para a nossa vida pessoal. Vocês não acharam? Então, como eu tinha dito anteriormente, eu gostaria de propor uma pequena atividade reflexiva para vocês. Honestamente, eu também estou me adaptando a esse novo normal e não poder estar pessoalmente com vocês, olhando a carinha de vocês, podendo pensar e discutir juntas, ainda me traz um estranhamento. Mas, frente a essa diversidade, eu pensei em sugerir para vocês que me deem uma devolutiva de como foi esse nosso primeiro encontro, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da minha fala. E nessa atividade eu pensei, é muito simples, de vocês escreverem um sentimento que apareceu durante esse tempo. O que tocou você, que sentimento que surgiu aí. E aí você pode escrever num papel, não precisa se identificar se você não quiser. E eu gostaria que você entregasse para sua diretora, que aí as diretoras vão me passar. Caso alguém queira fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, também podem enviar para as diretoras e aí elas me passam, tá bem? Eu agradeço imensamente esses momentos que passamos juntas, mesmo que à distância. Eu espero que o conteúdo tenha sido proveitoso para vocês e eu espero que possamos estar o mais breve possível juntas novamente. Um abraço a todas!